Ver se mandando foto, não. Então vamos fazer um comentário sobre a última lista de exercícios que eu passei, que é em cima de séries temporais, tá? Série temporal é um assunto que eu particularmente domino com alguma familiaridade. Já trabalhei muito tempo com análise de séries temporais. Eu vejo alguns alunos às vezes pensando em fazer algumas coisas meio mirabolantes assim. E às vezes tem alguns dados à sua disposição. Por exemplo, a série temporal permite você fazer alguma coisa sem teoria nenhuma, que é a análise Box-Jenkins. Isso serve para você poder fazer alguma previsão. Pode ser que faça uma previsão errada, mas fez uma previsão. Você verificar uma outra coisa que é importante também, a questão da quebra estrutural, se os dados são estacionários de um ciclo para outro. Às vezes a gente discute muito se tal política está sendo eficiente. Você compara o antes e depois da política, não tem ruptura nenhuma, na verdade você está tendo uma continuidade. Então tem muita coisa que na bravata você consegue defender, mas quando você vai olhar os dados você não consegue obter evidência alguma sobre aquilo. Isso é importante. E as séries temporais era o que eu falava quando eu era solteiro, assim, né? Às vezes eu chegava numa situaçãozinha, hoje em dia você não precisa referenciar se a situação é de qual gênero, mas eu ainda tô antiquado, né? Eu chegava numa situaçãozinha, a situaçãozinha falava assim, pô, quero não. Aí eu falava assim, pô, mas lembra lá do teu namorado? Ela, pô, o que que tem? Eu falei, o outro antes dele. Ela, o que que tem? Eu falei, porra, os caras tudo mais feio que eu, porra, mais burro, mais duro, e você cheio da marra, o que que tá vendo? Aí a menina falou assim, o que que tem? Eu falei, pô, eu trabalho com séries temporais. Uma coisa que eu sei é que o passado ajuda a prever o futuro. Se teu passado é ruim, filha, não vai esperar que vai acontecer um milagre no futuro. Tenta melhorar um pouquinho, não dá passo de gigante. Você dá um passo de cada vez. É que nem no basquete, não tem cesta de 20 pontos. Falava, cara. Por isso que deu tua previsão. Uma praga como alguém que tá difícil. Isso não é conversa pra noite. Falava. Meu Deus do céu. Às vezes tem até pessoa que é consciente, às vezes você não consegue discutir. Tu fala que a mesa é. Tu falava que a mesa é branca, a pessoa quer discutir com azul, não dá pra discutir, mas tu botava um pouco de consciência, a pessoa, realmente. Porra, eu só arrumei atraso de vida no passado. Pô, pelo menos eu vou no normalzinho aqui, não vou querer também dar uma cesta de 20 pontos. Não vai fazer milagre de uma hora para outra. Vamos com calma, vamos devagar, não vamos depreciar o material não. Vamos analisar com os olhos cândidos. Aí a pessoa, não, realmente, fui muito... Nada. Esperando meu não tem mais nada. Enquanto ele falava, eram 3 goles. Voltando ao gabarito, pior que tá tudo sendo gravado, vamos ver os processos aparecendo aí depois aí do discurso de ódio. Vamos começar a coisa leve, a coisa legal. Achei que a Adriana já ia falar, não quero saber de discussão, não quero saber de ação. Essa é das minhas, eu falo, porra, graças a Deus. Porra, eu também, aleluia. Quanto mais eu falo, pior fica. Já ia falar, mas tudo bem, vamos voltar aqui. Ó. Isso aqui é um blá blá blázinho que na realidade, assim, se cair é para dar graças a Deus, tá? Defino os seguintes termos: estacionalidade fraca. Isso aí eu tenho certeza que vai cair na prova. Isso aí é a coisa mais cobre-variância, né? Super importante, mas é algo que já tem que estar no DNAzinho de vocês. Simplesmente saber que um processo estacionário é aquele que tem média finita e constante, variância finita e constante, e covariância dependendo apenas da janela. Olhou para trás, olhou para frente, é o que eu falei para a menina, não vai esperar milagre. O que você viu no passado, provavelmente vai acontecer no futuro, ou seja, a correlação com o passado para trás é igual a correlação para frente. Isso é uma série estacionária fraca. Professor, é estacionária forte. Na realidade, ao invés dos momentos, a própria distribuição é idêntica no passado, no presente e no futuro.
Só que como a distribuição é não observável, você analisa só os resultados, seria uma hipótese não testável. Então não adianta você querer discutir com o que você não consegue testar, né? Série integrada. Porra, essa é bem simples, né? Série integrada é aquela que possui raiz unitária. E se você diz a ordem de integração, você está dizendo quantas raízes unitárias ela possui. Quantas raízes unitárias ela possui é a ordem de diferenciação que você precisa fazer na série para que ela passe a ser estacionária ou I0. Então, tem muita coisa em séries temporais que acaba sendo redundante. Série estacionária em segunda ordem, série estacionária, série sem raiz unitária. Série sem raiz unitária é muito comum. Ou I0, simplesmente I0. I0 é simplesmente você dizer que não tem ordem de integração, não existe presença de raiz unitária. É simples. Botei um testículo aqui para vocês lerem. Eu sei que o meu amigo Léo se amarra num testículo de vez em quando, porque o artigo ele gostou de ler e entendeu, porque fez uma boa resenha. Então aqui, ó, sobre modelos de regressão em séries temporais, também vamos dar uma pequena lida no nosso amigo José F. Carvalho, que ele fez um bom apanhado, uma discussão mais ampla assim, que pode ajudar vocês com outras vozes, né, tentar explicar o que eu estou falando. Raiz unitária, então simplesmente o processo que tem raiz unitária é um processo desse tipo, que na verdade é um passeio aleatório, onde, se vocês lerem meu texto, com drift ou sem drift, é aquele processo em que você não consegue fazer nenhuma previsão no passo seguinte. A sua melhor previsão é onde ele está. Então o bêbado, quando ele está andando, que a gente diz que um passeio aleatório é o andar do bêbado, a sua melhor previsão é o ponto inicial dele. Mas quando alguém está perdido, você fala, se tu estiver perdido, a gente marca onde a gente se perdeu. Que a sua melhor previsão é o ponto inicial. Para onde o cara foi, tu não tem a menor ideia. Você geralmente começa do início. Então toda previsão, quando você vai fazer uma investigação que começa do início, é porque você está partindo do pressuposto que é um passeio aleatório. Nesse caso, só nesse caso, o passado não explica nada do presente ou futuro. Ou seja, eu estava elogiando a menina, porque eu estava dizendo que ela não era um passeio aleatório. Mas ela não estava entendendo, a comunicação não estava bem feita. De vez em quando ela entendia, de vez em quando estava certo. Hã? Tem também, na noite tem de tudo, né? Na noite tem de tudo. Tem coisa que o passado não explica o presente. É o que ele é? Só anda na igreja. Ele é um cara cândido. É um cara cândido. Mas já passou esse meu tempo também. Hoje em dia nem sei mais como é que é. Já não sabia muito lá atrás. Já ficou evidente. Tava meio assim, né? Já tava meio assim, né? Eu tava meio no passeio aleatório, dei sorte. Vamos lá. Com a conexão entre integração e regressão espúria. Então aquela brincadeira que eu fiz com vocês, a gente montar uma regressão com duas séries não estacionárias, se você fizer duas séries que não tem nada a ver e fizer uma regressão, com uma probabilidade muito alta, o modelo vai rejeitar a hipótese nula de ausência de significância. Então assim, geralmente vai encontrar alguma relação. Só que a relação de venda de picolé com afogamento, aparição de filmes do Nicolas Cage com crescimento econômico ou crise, relação de número de abelhas com alimentação orgânica de um determinado país, é uma relação totalmente espúria. Então toda vez que você chega com uma teoria, que é o que teve a discussão do Zé Perfeito e do Schwartzman, que agora veio com tudo... Não, acho que é Nicolas Cage com crise econômica, se eu não me engano. Vezes que o Nicolas Cage apareceu em filmes com crise econômica. Tem esse texto que os caras escreveram. Ele perguntou, vem cá, essa tua análise é estacionária? Essas séries são estacionárias? Aí o cara, porra, não sabia o que era. Se você não está estacionariedade, você na verdade está mostrando duas séries que podem apresentar uma relação puramente espúria. Só que aí veio um outro cara e falou, tudo bem, a relação pode ser espúria, mas se houver um vetor que forme uma combinação linear entre as séries, e essa combinação linear for estacionária, é sinal que a parte aleatória, ou a tendência aleatória, ou a tendência estocástica de um dos modelos é razão ou função do outro modelo também. Então eles compartilham uma aleatoricidade comum. Então eu não necessariamente preciso falar que eles são
eles apresentam uma relação espúria. E essa combinação linear só pode ser chamada de cointegração se essa combinação linear produzir resíduos estacionários. Então, cointegração é uma combinação linear entre duas séries ou mais que produzem resíduos estacionários. Isso. Ponto. Simples, direto. Aí aqui eu estou mostrando que duas séries produzem uma combinação linear, o resíduo é função da outra. Portanto, havendo estacionariedade nessa combinação, eles têm que ter a mesma tendência estocástica. Ponto. Agora, se você tem uma combinação de várias séries, aqui eu botei N séries, havendo uma única combinação, é sinal que essa combinação produz o quê? Uma cointegração de tal sorte que, se esse resíduo for estacionário, é sinal que o quê? Eles compartilham a mesma tendência estocástica e que eles são estacionários. Então a série ela é I0. Legal? Então assim, isso aqui, a cointegração é exatamente como é que você se defende da sua análise em série temporal. Por mais que os dados não sejam estacionários, você não tem que diferenciar e já partir para uma regressão. O Pinto Cruz, marquei no meme lá. O cara botou assim, Não, aquele do cara que pegou série, tinha um memezinho, o cara botou séries em 1, diferenciou e fez a regressão. Aí o cara parou assim, botando assim, com integração, ele botou assim, eu sou uma piada para você? Ou seja, primeiro testa se há com integração de fazer diferenciação da série. A cointegração é isso, tá? Produzir uma combinação linear que você possa resolver o problema da série sem tirar a diferença. O que se quer dizer com processo estacionário em tendência e processo estacionário em diferenças? A destendencialização da série, em inglês é muito mais fácil, de trend, em português é um saco, né? Destendencialização. Nem sei se essa palavra existe ou é um neologismo. Simplesmente fazer uma regressão da série contra o tempo e pegar o resíduo da série. Você tirou o efeito do tempo na série. Pode ser que ela passe a ser estacionária. Isso, de fato, quando você abre o reviews e bota U-root, ele permite com que você teste se a série é estacionária em nível, com drift ou com tendência e drift. Ou as 5 combinações possíveis. Caso ela não seja estacionária, o que você tem que fazer? Se não houver cointegração, diferença. Então a série pode ser estacionária por conta da retirada da tendência ou pode ser estacionária por conta da diferenciação. Então você tem que saber qual é. Então por enquanto eu só estou limando aqui, só estou fazendo aparando as arestas do que vocês precisam saber em termos de jargão. Repara que isso tudo é linguagem. Aí eu botei aqui também linguagem também. O que são as modelagens? Diga o que são processos. ARMA, ARIMA, IMA, ARI. Só para vocês entenderem, o ARIMA, autorregressivo e integração MA média móvel. Então, em vermelho, se é ARMA, 3.1, em vermelho tem que ter 3 termos autorregressivos e 1 termo de média móvel. Se ele é um ARIMA 2.2, tem que ter 2 diferenciações na sua série, 2 termos autorregressivos e 1 termo de média móvel. Se ele é um IMA 1.4, ele só pode ter uma diferença na série e 3 médias móveis. Legal? E o ARI 1.2, aí eu botei aqui, descubra. Em relação a uma pergunta que não estava na lista, que é a FAQ-P, que uma é a função de autocorrelação. Ela vai ser truncada na ordem da modelagem MA, de médias móveis. Tá certo? E o modelo AR puro, a FAQ decai suavemente. Ela vai cair suavemente. Não vou botar suavemente não, exponencialmente. Já a FAQ-P é o contrário. Ela é truncada na ordem da modelagem AR, porque a FAQ-P nada mais é que estimar os coeficientes da parte AR.
Tá certo? A função de autocorrelação parcial, ela calcula aqueles φ1, φ2, φ3, φ4, tá? Truncada na ordem AR, legal? E para o modelo MA puro, decai exponencialmente. Então, uma de... não é FAPQ, é FAPQ. A função de autocorrelação, ela dá a ordem de médias móveis e a função de autocorrelação parcial dá a ordem de modelo MA. Além disso, um passeio aleatório, tá certo? Que é um modelo não estacionário, possui uma FAQ que cai lentamente, onde quase todos os termos são significativos. Ou seja, é um modelo de memória longa. Todos os choques, lembra quando o modelo era não estacionário, se eu dava um choque de uma unidade lá no passado, esse choque era persistente. Todos os choques são persistentes no modelo de memória longa, ele não esquece nada. Então fica impossível você fica impossível você fazer uma estimativa. Deixa eu terminar o cafezinho aqui. Quanto tempo temos de vídeo? 16 minutos. Dá para ir até 20. Legal. Agora vamos lá. Na 5. Assinale verdadeiro ou falso. Se isso aqui é um modelo de que tipo? De tipo autorregressivo. É um AR3. Se a soma dos seus coeficientes forem iguais a 1, então ele é não estacionário. Como é que você sabe isso? Eu só estou dizendo, como ele é autorregressivo, olha, você tem ZT, ele tem ZT-1, ZT-2, ZT-3. Qual é o seu nome mesmo? Jane, né? Marcelo. Então vamos lá. O Marcelo aí, ó. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada no Marcelo. O cabelo do Marcelo tá bonitinho. O Marcelo, então, tem uma trajetória de namorados, Marcelo. Aí você tem uma trajetória. Aí o que aconteceu? O que significa ser um modelo autorregressivo? O seu namorado hoje vai ser alguma coisa do seu ex, do seu outro ex, do seu outro ex. Então você, esse meu namorado atual vai ser o quê? Vai ser tão chato quanto o seu ex passado, vai ser tão feio quanto o seu outro ex, e por aí vai, e por aí vai. Show? Mas não é Josana, não, é qual? Não, mas é Marcelo, qual é o seu sobrenome mesmo? Eu? Então, Marcelo Bortoli aí, ó. Vamos lá, entendeu? Então é basicamente isso. Era essa piadinha que eu fazia assim, para dizer que na realidade o que você é hoje é uma combinação do que você fez no passado. E a soma, se essa soma for igual a 1, quer dizer que ele é não estacionário? Repara, o que ele está fazendo é só uma média. Uma média ponderada do passado, ele é não estacionário, não faz tanto sentido assim, né? Então, falso, porque na realidade a definição de você ser estacionário ou não é que as raízes unitárias, de fato, tem que ser maior do que 1. Se for não estacionário, menor. Nesse caso, eu estou falando de estacionalidade, então elas têm que ser maiores do que 1. Para ser verdadeiro, teria que ser menor do que 1. E aí, como é que eu consigo ver? Por exemplo, o que ele está dizendo é a mesma coisa que eu falar aqui, YT igual a φ YT menos 1 mais ET. Vou botar o termo do erro. Bom, essa série aqui, se eu somar φ, vai dar exatamente 1. Eu sei que isso aqui é um passeio aleatório se φ for igual a 1, certo? Mas vamos supor que isso aqui é φ1, isso aqui é φ2. Legal? O que eu sei desse polinômio característico? Eu sei que ele vai ficar assim, né? O problema de um polinômio de terceiro grau é que você não sabe muito bem o comportamento das suas raízes. Mas o que você sabe desse cara aqui? Ó? Que ele menos Lf1 menos L ao quadrado Φ2
se você igualar a 0, as raízes desse cara tem que ser maiores do que quanto? 1. Ou o inverso, as raízes tem que ser menores do que 1. Como é que seria o inverso? O inverso desse cara seria assim. R ao quadrado menos R φ1, φ invertido, né? Eu posso botar assim, né? φ1 menos φ2. A mais B mais C igual a zero. C mais D igual a zero. Então vamos... Não, pera aí. Vamos lá. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. O que eu sei? Que o somatório das raízes vai dar esse primeiro cara aqui, o B. E o produto dá o segundo cara, o C. Estão lembrados? O somatório dá B, o produto das raízes vai dar o C. Então, é possível que as raízes somem acima de 1. E ambas sejam o quê? Nesse caso, menores do que 1. Não é uma possibilidade, não é uma impossibilidade. Então, essa regra de bolsa aqui, de dizer que simplesmente somando os coeficientes, dando igual a 1, significa que ele é não estacionário. Para mim é falso. Para mim é falso. Se fosse fácil assim, era simplesmente você... Isso aqui já seria um dos parâmetros. Então o que eu coloquei é o que precisa ser que as raízes dele, em modo, tem que ser maiores do que 1 para ele ser estacionário, ou o contrário, em modos menor do que 1 para ser não estacionário. Menor ou igual, né? Para ser estacionário. Uma coisa também que é interessante é o seguinte. Essa matriz aqui, ó, quando você for calcular as raízes características desse polinômio, as raízes, elas carregam alguma coisinha dos coeficientes, mas não tudo. Então, o somatório dos coeficientes não dá o somatório das raízes e vice-versa. Então, é muito complexo você analisar só através dos coeficientes se o polinômio vai ser estacionário ou não. Você tem que calcular as raízes dele. Não tem jeito. E a mais importante, sabe qual é? São as últimas raízes, porque elas vão estar carregando termos em ordem mais altas. Então, elas têm uma importância maior. Por exemplo, provavelmente ele seria não estacionário se esse coeficiente W3 fosse mais próximo de 9 e o W1 e W2 fossem menores. Porque ele está indicando que o passado influencia muito o futuro da variável. Vamos lá. Todo mundo tranquilo até agora? No modelo de regressão, esse aqui é uma regressão no tempo, né? Entre y e t. Y e xt apresentam uma raiz unitária. Então, a regressão espura é aquela história do meme que eu falei para vocês. Cointegração é uma piada para vocês? Se não for uma piada, você tem que dizer falso. Porque é possível que elas formem uma cointegração e o resíduo entre elas seja zero. De forma com que o resíduo seja estacionário. Então, você não pode sustentar que existe uma relação espura entre elas. Legal? Então, só se I1 não quer dizer que forme uma relação espura. Nessa regressão aqui, ó, o teste de hipótese de beta igual a 1 forma uma T de Student? Formaria se não fosse um modelo autorregressivo. Porque quando existe uma questão autorregressiva, a gente sabe que pode haver autocorrelação. Essa autocorrelação serial, ela gera inconsistência em modelos autorregressivos. Logo, essa inconsistência faz com que a possível distribuição desse beta não se dê como uma T de Student. E os artigos do Dick Fuller foi feito exatamente para você calcular essa distribuição. Toda vez que a gente faz um teste de estacionalidade, a gente olha a estatística de Dick Fuller, ele bota a tabelinha. E todo teste de estacionalidade vem junto com uma tabela, porque aquela tabela não é uma distribuição de probabilidade comum. Ela foi calculada com experimentos para você conseguir chegar àquela tabela de distribuição para dados não estacionários. Então não é uma distribuição T, não é tão simples assim.
Do contrário, era mole. A gente vê se um processo era estacionário ou não. Não precisaria de um teste ADF. Bastava fazer um teste T. Qual é a resposta? Pensa no teste. Pô, para fazer teste de estacionalidade eu faço teste ADF. Pô, se eu sei que esse modelo vai ser não estacionário, se beta for igual a 1, por que eu faço um teste ADF? Tá? Então vocês conseguem ir pelo método que chama método absurdo, né? Ou seja, pensa que é verdade e aí você verifica se o que vocês estão fazendo na prática é condizente com a veracidade dessa afirmação. Vou interromper aqui para começar um próximo.